Muito bem-vindos. É uma alegria ter a participação de todos vocês aqui nesse 19º encontro do Gotas Antroposóficas. São 133 dias em que o Ecosocial vem trazendo pessoas com conteúdos maravilhosos para dividir conosco na antroposofia. Diante do cenário atual que vivemos, nós sentimos a necessidade de nos nutrirmos para apoiar melhor nossos clientes, as lideranças e a nós mesmos neste momento. O objetivo desse ciclo de palestras é levar conhecimento para todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano e desenvolvimento organizacional com base antroposófica. Todos são muito bem-vindos. Esse é um evento aberto e gratuito e queremos agradecer aos palestrantes que aqui estiveram por aceitarem fazer as palestras também de forma gratuita. Então, hoje um agradecimento especial ao Amaury, que está aqui conosco. Durante a palestra, quem tiver perguntas, por favor, escreva no chat. Nós vamos estar coletando. Não teremos provavelmente tempo para responder a todas, mas vamos considerar a maior parte das perguntas e encaminhar para o Amaury. Ele deve fazer uma apresentação de mais ou menos uns 30 minutos e depois nós abriremos para perguntas e respostas. Então, vocês podem colocar as perguntas a partir do momento em que você tiver a pergunta que ele estiver falando e a gente vai coletando. Hoje estou eu aqui, a Adma e a Beta. Faz um tchauzinho ali. Muito bem. Para facilitar esse encontro com vocês. Nós vamos agora iniciar a gravação, que depois fica disponível no YouTube. Vou pedir 1 minuto para a gente iniciar. 1 minuto não, alguns segundos. Muito bem. Então, em nome da Ecosocial, queremos dar as boas-vindas ao palestrante de hoje, Amaury Falsetti. O Amaury é diretor teatral e dramaturgo, é diretor artístico da companhia Paideia de Teatro, é membro fundador da Escola do Altruísmo e desenvolve um programa de cultura na empresa EPO Cidades Inteligentes. Além disso, ele é diretor de espetáculos nas escolas Waldorf, São Paulo, Rudolf Steiner e Bert e Emil Montt. E o tema de hoje, que o Amaury vai nos apresentar, é Meu Trabalho na Arte. Um bom encontro a nós, para todos nós. E Amaury, agora é com você. Obrigado, Adma. Nem preciso dizer do prazer e da felicidade de estar aqui. Agradecer Leandro, Cláudio e todo mundo pelo convite, Beta, querida, de poder ter essa possibilidade de falar com vocês a respeito do meu trabalho na arte. E por que essa escolha também de falar de arte? E uma das razões dessa escolha, esse momento precisa principalmente de arte. É assim que eu entendo. E é por aí que eu vou começar. Gotas Antroposóficas é o nome maravilhoso desse encontro. Então eu vou jogar um pouquinho dessas gotas no coração de vocês. Eu vou ler algumas frases de uma palestra do Rudolf Steiner, que tem tudo a ver com aquilo que eu imagino que eu tento fazer no mundo. E essas frases, essas palavras, é da GA 185, escrita dia 26 de outubro de 1918, no finalzinho da Primeira Guerra, que era uma pandemia naquele momento. Não igual a que nós estamos vivendo, nunca. Mas esse tempo traz essas palavras. Depois de 100 anos, eu vou repetir aqui um pedacinho dela. Um impulso importante no desenvolvimento da humanidade, na época da alma da consciência, deve ser o crescimento do interesse que um homem tem para com o outro homem. Nesse sentido, os homens ainda não aproveitam plenamente o que lhe foi transmitido ao longo de muitas encarnações
por meio da arte. Por meio do desenvolvimento da arte, podemos aprender muito. Todas as tentativas das últimas décadas, em quase todos os ramos, mostram para quem tem sensibilidade que a arte se encontra em uma fase de declínio. A característica mais importante que a arte deve manter ao longo da evolução da humanidade em direção ao seu futuro é a de educar os homens para determinado entendimento do futuro a partir da arte. Toda arte tem algo em si que pode levar a um conhecimento mais profundo do homem. Nova Consciência, Altruísmo e Liberdade, Daniel Burkhardt. É daí que eu tirei. É um anexo do seu livro. E a partir da minha participação efetiva, viva, desejada na Escola do Altruísmo, é que eu comecei, de fato, a entender e buscar entender o papel da arte na vida da gente. Na Escola do Altruísmo, o Steiner coloca que nós precisamos de uma nova didática. E essa nova didática é o uso e a vida na arte. Assim estamos entendendo, até agora. E é nesse sentido que o meu projeto de vida vai buscando essas luzes na proximidade que eu tenho em cada momento do meu trabalho na arte. E se pensarmos um pouquinho, um nascimento é uma estreia. No momento que esse ser ganha um figurino novo e um nome novo, ele ganha um papel infinito até o dia dele ir embora. Ele vai fazer teatro durante toda a sua vida. Me perdoem por usar o teatro como referência, mas é onde eu vivo. Eu não estou agredindo nenhum e nem quero outro artista. Então, esse ser que recebe o nome de um novo personagem vai voltar depois de um tempo para esse lugar. E durante essa sua trajetória, como disse o bom e velho Rabino, ninguém vai perguntar para ele como ele foi igual a quem, mas o que é que ele fez aqui, como ele atuou nesse mundo. E aí, no meu entender, aparece a questão da arte. Tudo o que nós fazemos, tudo que a gente coloca no mundo, a partir da paideia grega, é a expressão do homem. E a expressão do homem é a sua arte. E volto também o meu pensamento a Joseph Beuys, um artista maravilhoso do século passado, que tratava dessa questão e dizia com todas as palavras: todo homem é um artista. E o meu papel e o meu trabalho na arte, e provavelmente na Escola do Altruísmo, em todas as nossas iniciativas, é tentar contribuir com liberdade que cada ser humano perceba esse artista que ele é. Existe a primeira frase na oração de Micael: tudo que pertence ao passado tem que ser reduzido ao nada. Então, o que nos sobra é a arte, é a criação. Em todo momento que eu tento preservar o passado, eu não consigo avançar. Eu impeço o desenvolvimento. Então, apenas com criação, com aquilo que você põe no mundo, é que nós vamos na direção desse mundo da fraternidade, de todos os sonhos que nós temos enquanto seres humanos, como papel da nossa vivência, da nossa existência.
Então, esse lado do artista, eu entendo que é o meu papel único hoje, como diretor de teatro, como dramaturgo, como entusiasta do trabalho com jovens. E se a gente pensar dessa maneira, tudo fica muito mais simples. Na exposição maravilhosa do Dr. Iari, ele fala que a morte é quando você inspira. E quando você expira, é vida. E é exatamente nesse expirar que tem a arte. É aquilo que você quer, depois de sentir e pensar. A arte, ela vive exatamente nessa região, daquilo que eu coloco no mundo, daquilo que eu transformo, e principalmente o exercício profundo da imaginação. O que eu procuro fazer na minha vida, nesse meu trabalho, é possibilitar o resgate, embora eu não goste muito dessa palavra, que você pode sonhar, que você imagina um mundo diferente, seja em que situação você esteja, seja em que profissão você esteja e que você escolheu. Quando nós estamos trabalhando numa escola Waldorf, e lá no 8º ano e no 12º ano tem a época do teatro, não é à toa que coloca essa experiência para esses jovens. É porque ele pensa claramente que é um exercício de você imaginar um mundo novo. E a outra questão fundamental do trabalho da arte viva é você se reconhecer no outro. É você dar sentido a tudo que você faz, pensa, sonha, na relação do outro. Você só existe porque alguém te vê. E você representa para esse outro possibilidades de imaginação, de vida e de transformação. Então, na medida que eu tenho o teatro como o espelho do nosso mundo, onde você, como espectador, não é passivo, você participa. E ele só existe enquanto arte quando tem alguém na tua frente te vendo. Você só faz teatro quando você tem alguém te vendo. Assim como na vida. Você só existe enquanto alguém te percebe. E nesse sentido, o meu trabalho, a minha busca, com um monte de parceiros queridos, de trabalhar essa nova didática, é buscar o reconhecimento do sentido que eu posso dar ao mundo, daquilo que eu imagino para o mundo. Nesse aspecto, em todas as áreas do trabalho com arte, é você possibilitar ao seu igual, ao seu parceiro, ao seu companheiro de vida, a possibilidade de sonhar um mundo diferente desse que nós estamos vivendo. E esse momento que a gente vive é uma oportunidade infinita disso. É um momento da reflexão, de olhar para dentro, de sonhar uma coisa nova, possível, viável. E aí entra de novo toda a possibilidade da criação. Eu sonho com isso nesse sentido, de aproveitar essa experiência de hoje, de entender isso como uma ação com arte na vida das pessoas, de interferir, de colaborar, de convidar a reflexão e não tentar ensinar nada. A arte não ensina. Você aproveita dela, você só vê o belo naquilo que você tem dentro de você. E o mal também. E isso é o papel maravilhoso de você viver com e na arte. Por exemplo, há alguns meses eu ouvi os pais
de meus alunas, dizendo: meu filho não sai da frente desse computador. E hoje? Você vai dizer isso na medida que as aulas, infelizmente até, estão passadas nessas plataformas? O que você tem para dizer para esse menino? Tudo que você disse estava errado. Então, viver com arte é entender que nós temos que usar dessa ferramenta para a transformação do mundo. Viver com arte é entender que nós estamos usando essa plataforma com mais de 100 pessoas se reunindo para falar de antroposofia, falar de arte, falar de vida. Isso é uma ação artística, iniciada pelo pessoal, Leandro, Adma, por Cláudia, todo mundo do ECO, nesse sentido de oferecer esse lugar do encontro. Imagina, gente, vamos nos encontrar pelo computador. Há 6 meses você era maldito se falasse uma coisa dessa. E hoje, com arte, a gente está aqui se vendo e aquecendo essa ferramenta. Isso que é mais incrível. Por que eu falo aquecendo? Até seca a garganta de tão nervoso que eu estou. Quando a gente fica longe do público, e via satélite, então a coisa fica pior. Agora eu tomei uma aguinha, vou retomar. Aquecer essa ferramenta é no sentido de ver esses olhos de alguns que eu vejo aqui na minha frente, de poder dizer que é possível, gente, mudar isso aqui, de dizer para um monte de gente que você é um grande artista, como pai, como pedreiro, como qualquer que seja a tua profissão, desde que você entenda o seu papel. Por quê? A arte consiste em você perceber que você aprende a falar. Então, tem lá, na nossa escola maravilhosa, a arte da fala. A arte da fala. Com a fala eu posso cantar, eu posso fazer minha oração, posso amaldiçoar, posso chorar, gritar, e eu posso usar dessa arte da fala para colocar no mundo todo o meu ser, com o princípio da liberdade, de dizer para o mundo. Então, todo sentido que a gente tem na nossa existência, tudo é criação, tudo é arte. E tudo que você faz em direção ao outro é uma mudança na conduta tua e do outro o tempo todo. Isso não está planejado, isso é improvisado. Eu não consigo imaginar o que minhas palavras conseguem fazer em você que está me ouvindo. E eu não tenho domínio sobre isso. Que bom! E o que você vai fazer com isso? Também que bom. Mas eu acredito que eu posso colaborar com isso. Isso me faz bem. E eu faço o sentido da minha vida tentando convencer as pessoas do artista que ele é. E o que nós sentimos hoje de maior problema, você vê há 100 anos, o Stein já falava que a arte estava em decadência. Que bom que isso faz só 100 anos. Gente, nós estamos vivendo a ausência disso, com muito mais força. Sabe? Essa história da passividade diante de uma máquina, sabe? De todas essas possibilidades que te convida a ficar sem fazer e nem pensar. É a eliminação total da arte, e nós estamos vivendo isso. Então, tem essa possibilidade de convencer o outro. Você é um artista.
Por isso que eu gosto hoje dessas empresas onde eu tenho alguma possibilidade de trabalhar e fazer alguma parceria, e já chama de colaborador. Isso já é uma mudança infinita. E acho que o mais lindo de tudo isso é explicar para esse cara com o que ele está colaborando. Porque se ele entender o papel dele diante dessa colaboração, ele vai mudar o mundo também. E quem sabe um dia esse colaborador com a tua arte não participe, não colabora na produção de uma arma. Mas ele colabora com todo o seu saber, com toda a sua vida, na construção, na produção de um instrumento útil para a sua humanidade. Então, a arte, nesse pensar, e nós temos esse compromisso, todos temos. E isso parte da confiança plena no outro. Unicamente. E esse é o princípio da escola do altruísmo. É despertar no outro os valores possíveis e necessários para uma nova vida. Filadélfia, vamos nessa linha. Vamos juntos. E você é responsável por isso. Com isso você colabora. E todas essas ações efetivas, diárias, é a arte. E quando você vai para a sua cama e dorme, você morre um pouquinho para sonhar uma nova vida. E o outro dia é um novo dia, é um novo espetáculo. E acreditar nisso, você começa a viver. Você começa a aprender a andar naquela fase X lá, e de repente você percebe que você pode ir para frente, você pode ir para trás, você pode ir para o lado, você pode dançar, você pode correr, você pode chutar alguém, e você começa a usar de todo esse potencial artístico, criativo, em prol da própria humanidade. Isso é viver com arte. A maior dificuldade que eu tenho, eu vou contar para vocês. Quando eu faço alguns trabalhos, e fiz, uma das perguntas que tocou profundamente no meu coração, de um pai da escola, o menino dele arrasou no espetáculo, como todos arrasam, porque eles são infinitos, todos são. E esse moleque, que ninguém conhecia, nem o próprio pai, o pai terminou lá aqueles parabéns que vocês imaginam, e o cara me faz a seguinte pergunta: meu filho tem perigo de virar artista? Eu fiz esse silêncio aí que a Adma pediu para gravar, né? O tempo da gravação, né, Adma? Mas a minha vontade era de dizer outras coisas. Eu não disse, porque lá também não seria muito interessante, né? E eu falei, olha, com o pai que ele tem, você pode ficar tranquilo que você vai impedir dele ser um artista. E, na verdade, gente, o que eu tenho de maior dificuldade é dizer para as pessoas que ele é um artista. Porque todo mundo impede que ele seja. Isso que é louco. Lá nessa empresa, a época que eu estou trabalhando, eu tenho um trabalho junto com os coletores de lixo. E o meu trabalho é de construção de um espetáculo para a sua comunidade. E eu pedi para cada um contar uma história para a gente pôr no palco. Nesse grupo, todos me disseram, eu não tenho história. Falei, como você não tem história? Quantos anos você tem? Quer dizer, eu fiz umas perguntas bem. E aí eu contei uma história minha, do meu pai, que eu fui pescar e caí, enfim, uma
uma linda história da minha infância. Aí ele me perguntou, isso é história? Falei, essa não é uma história, essa é a melhor história do mundo, porque é minha. E aí eles contaram as histórias. Meus amores, vou contar uma coisa mais linda que eu tenho nesses ensaios que eu faço, nessa empresa. O ensaio começa às 6 da manhã. É antes dele ir para o trecho, como eles falam. Vocês não imaginam. A coisa mais linda do mundo é ele assistir a própria história no outro. E eles amam a história deles, mais que a dos outros. Vocês entendem esse milagre? Mas não fui eu que fiz. Não fui eu que realizei. Ele descobriu que a história dele é linda. Que a história mais incrível do mundo é a dele. É o que faz hoje essas mecânicas loucas de criar modelos de Superman que o outro é melhor que eu e eu nunca serei. A arte consiste simplesmente nesse conceito de recuperar o homem criador, livre de todas as suas possibilidades. E o projeto na antroposofia, no meu modesto modo de ver, e eu não li muito, ainda estou no caminho, é isso que nós temos que fazer. É usar dessa possibilidade da criação, desse reconhecimento do homem íntegro, de imagem e semelhança, transformador, criador, vivo, livre, para um mundo totalmente diferente do que esse. Por isso que eu penso, quando o Leandro me ligou perguntando se eu participaria dessa live, ó que chique, nossa, eu tremi. Eu falei para ele, falei, cara, claro que eu quero, mas eu morro de medo disso. Como? Entende? E aí eu vi a do Iari, do doutor Iari, me perdoa, e a da semana passada, daquele mestre, Kaplan, né? É isso, né, Adam? E eu falo, cara, olha que lindo isso. E eu vou falar o quê depois desses caras, né? Mas eu vou falar, pretendo falar, e estou falando, porque eles me deram essa oportunidade, me convidaram. Eu vim aqui para dizer para vocês nada mais do que isso. Cara, tire esse figurino que te colocaram, faça a tua maquiagem e descubra quem você é como artista. Como pai, como um pedreiro, como um médico, como engenheiro, seja lá o que for, cara. Que artista que você tem aí dentro que te impede? E artista não é esse cara do teatro, da música, também o é. Só que a nossa função de artistas, única, é despertar você, que é o grande artista. Por isso que o teatro é mágico, me perdoe de novo os outros. O teatro é mágico porque é esse espelho. É o público que me permite mostrar a própria sociedade. É o público que me permite dizer onde estou em Hamlet, onde estou em Fausto. E é o público que descobre, não sou eu. Porque se eu for fazer palestra, se eu for ensinar alguma coisa no teatro, eu marco reunião, entendeu? Não faço um espetáculo. Eu não convido o cara para um templo da arte, entende? Agora, esse templo, primeiro, está dentro da gente, como artista. O potencial de transformação está aqui dentro, eu preciso despertar. E vou falar de novo, com liberdade, com autonomia, livre. E aí você começa a descobrir, no dia a dia, o artista que você é. E tudo isso vai te dar sentido. E esse sentido é transformador.
E isso justifica a existência. Então, você tem todo o tempo do mundo para construir seu mundo. Criando, contribuindo, transformando, negando, enfim, livre, tomando atitude. O meu papel, o meu trabalho na arte, nessa descoberta recente, trabalhei na Monte Azul, na construção do Centro Cultural junto com a Glaia. Antes disso, há 25 anos eu estou na Paideia. Foi quando eu tomei essa decisão. Eu vou fazer arte transformadora. Porque até esse momento, a arte era apêndice. E no meu momento de juventude, era apêndice de partido político. E hoje ainda continua sendo para muitos. A arte não é apêndice de nada. Ela é autônoma na medida que eu sou o criador. E eu vejo essa nossa sociedade, eu participo dela, eu sou parte dela como artista. E se todos esses outros artistas têm essa consciência convidada à nova consciência, ele vai descobrir a possibilidade infinita da transformação. Adma, acho que já deu tempo. Mauri, nossa, eu tô aqui. Tá. Nada com a tua fala. Eu entrei coach, consultora e agora eu sou artista. Tô assim muito emocionada, incrível assim. E a gente agora tem pessoal, vocês podem colocar as perguntas aqui no chat, como a gente falou. Temos uma pergunta aqui. Muito obrigada, Mauri. Tô até sem fala. Vou até beber uma água aqui para me recompor depois dessa fala. Da Kátia. Há como fazer teatro usando as ferramentas de interação unilateral, como o Zoom, YouTube, etc., do ponto de vista antroposófico? Ai, me perdoa, eu não ouvi. Vou repetir. Há como fazer teatro usando as ferramentas de interação unilateral, como o Zoom, YouTube, etc., do ponto de vista antroposófico? Olha, eu vou responder pela minha própria experiência. Eu estou ensaiando o grupo de jovens do 11º ano da Escola Waldorf São Paulo nesse momento. Nós iríamos estrear no mês passado. Não fizemos a estreia, evidentemente que não. Nós não paramos o ensaio. Beta, querida, essa é a ferramenta que eu tenho. É esse teatro que eu quero fazer? É esse ensaio que eu quero fazer? Claro que não. Eu nunca me imaginei fazendo esse tipo de coisa. Nunca sonhei com isso. Mas eu não posso deixar de fazer o que eu tenho que fazer com esses maravilhosos jovens desse meu grupo. Por quê? Esse caminho é o que eu tenho, eu vou fazer. É possível, sim. É possível, sim. E ele aparece com uma série de dificuldades que você tem que enfrentar. Como? Com criatividade. É muito comum eles fecharem essa janelinha. Isso é o primeiro momento, cara. E eu trabalho também com um jovem da periferia, nesse projeto aqui, na Paideia. A maioria fecha a janelinha. Eu falo por quê? Onde eles estão? Naquele momento, ele está na cozinha com mais 10 pessoas, com um fone no ouvido, no celular, e ele está incomodando os outros. Como é que eu posso não falar com esse cara? Como que eu posso dizer que não é possível fazer esse ensaio? Para ele isso é vida. E ele ser recebido dentro da sua casa já é uma transformação também. Acho que tá bom, né? Tá bom, obrigada, Mauri. A gente tem uma outra pergunta aqui, da Carol Sader. Ela tem uma filha de 5 anos que ama interpretar. E ela pergunta
Qual é a melhor idade para que ela comece a se envolver com aulas de teatro? Olha, eu falo uma coisa, só pela pergunta ela já está em boas mãos eternas, né? Nesse sentido. Aliás, eu acho que a gente faz teatro desde o primeiro choro, que o cara dá um tapa, eu choro, eu grito. Quer dizer, eu já expresso ali a minha dor. Eu não acho que é o curso que vai fazer essa menina ou não, eu não penso isso, mas é esse acolhimento que ela dá. E nesse momento, o importante do ensaio, de estar, é o grupo que se cria. E isso é muito maravilhoso, quando você tem um grupo que envolve, recebe, apoia de outras crianças. Então, é o desenvolvimento dela nesse sentido. Nós temos trabalho com crianças, mas 5 anos, o melhor palco é o da cozinha da casa dela, quem sabe? Ou em cima da cama, quando ela imita o cabrito, entende? Porque não dá para a gente esquecer disso. Eu acho que estímulo da criação é todo o ambiente de liberdade que a gente tem. E buscar um grupo é quando você precisa do outro, do reconhecimento do outro, da descoberta do outro. Eu acho que esse é o tempo. Agora, do Denis Gonçalves. Alguma ferramenta para ajudar a desbloquear o potencial artístico dentro de nós? Eu morro de medo da palavra ferramenta. Eu morro de medo. Por 1000 razões, né? Mas, enfim. Despertar esse poder. Primeiro que essa pergunta já é um despertar. É só investir nela. Primeiro. E acho que quando você convive com alguém e você quer criar esse estímulo da criação, é na própria relação humana que você estimula. Por exemplo, quantas vezes meu pai falou: meu filho, você é um artista. Eu acreditei. E outras vezes, você é burro, moleque. Só que ele falava muito mais que eu era artista do que eu era burro, porque senão eu teria acreditado também. E muitos, infelizmente, acreditam só no burro. Sabe quando alguém te conta uma história e fala: ô, louco! Isso é uma ferramenta para calar a boca do outro. Então, essa convivência do outro, principalmente com as crianças, essa possibilidade de você garantir um espaço livre de criação, é a maior ferramenta possível. Você percebe que a ferramenta não é constituída, mas na vida, a ferramenta é o outro. É a convivência, pautada no respeito, na liberdade, no amor. Isso é sonho. Mas a arte é isso só. É imaginar um outro lugar. É estimular essa verdade. Eu penso dessa maneira. E a outra questão, ler muito, ler para criança, ler, estudar, trazer perguntas, desafiar o entendimento, observar o mundo como as crianças observam, sempre como pela primeira vez. Quando você fala para o teu filho, isso eu já sei, você acabou de matar uma ideia. Se você pergunta, como assim? Pronto, o mundo abriu de novo. O que nós não nos permitimos é você olhar o mundo pela primeira vez sempre. Esse é o grande desafio. É você encontrar um ser humano e dizer: quem é esse cara que eu não conheço? Mas esse pode ser seu marido e sua mulher, cara. Desde que você acredita que ela é infinita. E você pergunta no seu coração: quem é você, meu amor, hoje? Cara, o mundo muda. Mas é difícil. A vida que nós levamos hoje está difícil de permitir esse tempo.
Muito bem. Mauri, essa pergunta eu vou adorar fazer para você. É da Beatriz Gurgel. Você escolheu o teatro ou foi o teatro que te escolheu? Beatriz, essa pergunta aí me remete lá para os anos de 1966. Eu fui ser padre. Eu queria ser padre, eu fui para o seminário. Bom, aí depois eu descobri que o padre fica eternamente no palco, né? Depois eu descobri isso. E aí eu cheguei lá no seminário de São Carlos, lá tinha teatro, minha irmã. E eu fui fazer teatro, cara, e eu comecei a achar aquilo maravilhoso. Então, eu acho que eu fui em busca, sem dúvida. Mas eu não fui buscar o teatro. Eu fui em busca de Dionísio e encontrei Apolo. E eu acho que a vida da gente é essa, sabe? Beatriz, obrigado pela pergunta. Mas eu ainda continuo buscando esse palco, sabia? E o meu sonho é levar esse palco para todas as crianças do nosso país, dos nossos jovens. Por isso tem a Paideia. Agora da Rosângela. Amaury, como o ator vivencia o eu das suas personagens? Isso afeta a sua trajetória na encarnação? Isso afeta? Sua trajetória na encarnação. Nossa, essa pergunta é genial, hein? Bom, eu vou falar como ator, né? Eu acho que adianta, sabia? Você experimentar ser o outro, é um delícia isso aí, sabe? E você experimentar ser o que você não é, e você fazendo o outro descobre que você é, entende? É mágico, entende? Agora eu pergunto, mas você não faz isso toda hora? Você não ganha um monte de personagem? Às vezes você não é mãe, às vezes você não é chefe, às vezes você não é passageira de um lugar, você entende? Você também faz a experiência de vários personagens. O que eu acho que a gente precisa fazer, nesse caso aí, de adiantar para tudo isso, que é o nosso objetivo maior, é fazer valer isso. É dar sentido a isso, a esses personagens que você assume. Às vezes involuntariamente. Mas quando for involuntário, descubra o motivo por que você está fazendo. Eu tenho certeza que colabora para tudo. Viver é perigoso, por isso é bom. Tudo bem. Mauri, uma pergunta da Patrícia Angelini. Como nós podemos trabalhar o teatro com as crianças do fundamental nesse período da pandemia? O que você recomenda aí? Olha, eu tenho feito algumas experiências, eu vou falar o que eu estou fazendo, porque é mais uma tentativa, né? Porque, Patrícia, né? Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, mas vamos lá. Olha, uma coisa que eu estou fazendo bastante é fazendo leitura dramática. Juntos, com um texto, de aprofundamento desse texto, da descoberta de personagens, da descobertas e discussões de figurinos possíveis, de cenografias possíveis. Quer dizer, investir profundamente na imaginação. Funciona. Sabe, a gente chama no teatro de trabalho de mesa. Mas colocar para essa molecada a possibilidade dele pensar que música que ele colocaria, mas efetivamente, que sugestão ele tem. Quer dizer, é colocar toda a potencialidade de criação em cima de uma história. E eu acho que aí a beleza é a boa escola, a boa história. E aí procurar os clássicos para isso. Nem que se for uma página, sabe, um conto, alguma coisa assim. Nós estamos fazendo isso na Paideia e na Escola Waldorf também. Eu estou fazendo um ensaio todo em cima de leitura dramática. E aí eu pergunto, um dia, quando a gente apresentar, ó que lindo,
Eu nunca vou falar que talvez a gente... Não, nós vamos apresentar. Até outro dia eu sugeri de a gente fazer uma experiência ao vivo, eles acharam um absurdo, cancelaram o espetáculo que eu tinha criado. Até nesse ponto é legal, quer dizer, diretor serve para isso mesmo, né? E diretor é igual pai, né? Pai é bom para preparar cenário para filho, né? Só isso. É isso. Amaury, então me explica aqui, por que paideia? Paideia, eu vou contar a história rapidinho, que está acabando o tempo. Eu vou contar. Eu fui convidado para ir numa festa de aniversário de uma amiga, professora lá da USP, queridíssima, e a festa estava muito chata. Sabe festa cheia de intelectual? Vocês conhecem, né? Claro. E aquele vinho bom, e aquele papo maravilhoso. Aí eu falei, Marília, eu posso ir na sua biblioteca? E ela falou, claro, por favor. Aí eu fui lá. E eu estava, na época, discutindo com a Glaia o nome da nossa organização. Nós havíamos acabado de sair da Monte Azul e estávamos criando esse movimento de teatro, da cultura, em busca da libertação, enfim. E aí eu fui lá para a biblioteca da Marília e eu peguei um livro para ler que chamava Paideia, 800 páginas. E eu comecei a ler aquilo. Falei, cara... Aí, na saída, eu falei, Marília, você me empresta? Ela falou, não, te dou. Eu trouxe para casa e li. Paideia. É um filósofo alemão que escreve, é muito fácil de achar. Eu não vou falar o nome que eu vou errar, e a Glaia sempre fala que o meu alemão não é muito bom, embora eu tenha treinado às vezes, mas eu não prefiro não falar. Paideia. E ele fala que o grego, nesse livro, explica que tudo que é a criação do homem é a paideia. A religião, a medicina, a alimentação, a agricultura, tudo isso para o grego é a paideia. E eu falei, aqui está o nome da organização que eu sonho pôr no mundo. Uma paideia. Um lugar de liberdade de criação. E eu gosto desse nome também porque o Rudolf Steiner, ele era tudo isso aí, vocês já perceberam? O cara era médico, engenheiro, arquiteto, ator, dramaturgo. Ele era uma paideia. Era, não é? Muito bom. Steiner é uma paideia. A Amaury tem uma pergunta da Tereza Neide Vasconcelos. Como seria realizar esse trabalho com idosos para ajudá-los em suas dificuldades? Você conhece alguém que faz isso? Que trabalha com idosos e teatro? Ai, que legal. A Gudrun me convidou para fazer esse trabalho um tempo atrás lá em Florianópolis, com um grupo que ela tinha lá. E eu fui, claro, né? Se a Gudrun te convida, você vai até e volta, né, amor? Enfim, e foi uma experiência incrível, incrível. E eu peguei uma história do Michel Ende, o Teatro de Ofélia. Vocês conhecem? Que é uma velhinha que é ponto de um teatro e ela é demitida porque o teatro está fechando e ela faz um teatro de sombra. E ela vai rezar numa igreja, né, depois que ela é demitida, aí aparecem as sombras. A sombra malandra, a sombra do mal, enfim, ela junta todas essas sombras na casa dela e ela começa a ensaiar um espetáculo de sombra. E faz uma turnê pelo mundo com isso aí. Até que ela morre num dia de uma tempestade de neve e ela acorda no céu num grande teatro, com todas as suas sombras no palco. Então, é possível, sim, fazer esse teatro, é maravilhoso e funciona. Sabe por que é muito legal fazer isso também? Porque você já não vê mais velho no palco. Tem mais essa. Essa é a crueldade desse movimento que a gente vive hoje.
da arte, sabe? Ator velho não tem personagem, cara. É horrível. E também nem isso a gente pode ter mais. Então, Adma, quem tiver a fim de fazer essa discussão, eu estou a fim de a gente sentar e conversar. Dá para fazer projetos maravilhosos. E é muito bom. Só por fazer, não precisa falar que é bom para nada, sabe? Que eles precisam de amor, carinho e beijo, sabe? O teatro não é ferramenta, é vida. Muito bom, Mauri. Então, quem tiver interesse, coloca aqui no chat que a gente passa o contato para o Mauri. Quem sabe sair uma iniciativa daí. Obrigada. Beta? A maioria a gente vai fazer agora a nossa última pergunta, mas a gente já está apegado, não está querendo deixar você ir embora, mas vamos lá. A Beatriz. A Mauri, você já experimentou o teatro de sombras? Tem a ver com o que você estava falando. Se sim, o que você pode contar para a gente mais? O teatro de idosos, né? É essa a pergunta? De sombras. De sombras. Você já experimentou o teatro de sombras? Se sim, o que você nos conta? Eu já experimentei. Ai, eu precisava nascer de novo para começar tudo de novo, de tão infinito que é. E é mais fácil, sabe? Porque as sombras, elas são mais rápidas de entender, sabe? Do que o ator vivo, sabe? É muito mais tranquilo, porque o ator ele começa a discutir, a sombra não. Você corrige rapidinho. É brincadeira. Mas é mágico o trabalho de sombra. Nossa, é incrível. Porque você precisa de um público que acredita. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é verdade, é sombra. E o espectador viaja nisso. Você quer mais magia que isso? E você faz isso com criança? Cara, a experiência que eu tive, eu vou contar para vocês. Quando terminou, eles correram lá atrás do pano para ver onde estavam os atores. Precisa falar mais alguma coisa? Claro que eu chorei. Onde eu vou enfiar para eles? Onde foram parar esses atores? Eu não sabia nem o que dizer. Ah, é mágico. Putz, e, ó, vale a pena experimentar, sabe? Faça, corra atrás. Não tem fim. A técnica você aprende. Não precisa de treinamento, tá? Mauri, eu queria te fazer uma última pergunta, que eu acho que a gente ainda tem 2 minutos aí. Você falou no começo da tua apresentação de que a vida nos ensina a desapegar, né? Você falou disso no teatro. O que você entende que a gente mais tem que desapegar nos tempos atuais? Qual o principal desapego que a gente tem que ter? Olha, eu vou repetir uma frase da Hannah Arendt, que é uma guia. Eu amo essa mulher. Ela fala que o importante não é aquilo que você... Quem é? É importante o que é que você faz. Eu acho que eu respondo desse jeito, sabe? Enquanto eu estiver preocupado com quem, cara, eu não vou me encontrar nunca. E eu vou ficar agora... Se eu estou preocupado com aquilo que eu quero, que aquilo que eu... O que é que me move, você não vai ficar pegado a isso. E volto a essa oração de Micael, cara, que essa daí a gente faz todo dia, né? A gente tem um compromisso aí com o grupo. É o seguinte, lá fala exatamente isso, cara. Você tem que largar de tudo e fazer tudo de novo, sabe? E isso é vida, gente, sabe? Por que a gente fica olhando para o passado? É para permanecer no passado. Eu falo de uma forma bem simples para vocês. Me perdoe o radical, sabe? Cara, tudo que nós fizemos está errado. Essa é a questão. Desculpa falar.
Olha a merda que está esse mundo. Nós somos responsáveis. Cara, chega um ser novo aí no mundo. Você tem que ajoelhar e pedir perdão por ter deixado o mundo desse jeito. E isso eu sou responsável. E o Brecht faz um poema assim. Vocês que emergirão do dilúvio em que afundei, pensem em nós com carinho. Eu peço perdão todos os dias para os meus netos nesse sentido. Eu queria deixar esse mundo melhor, cara, mas eu não consegui. Mas tentei. Então, esse apego é apego do passado, cara. Como é que você pode se pegar ao futuro? Futuro você vai em busca de. É isso, Adman. Não sei se eu respondi, mas é puro coração, sabe? Eu vim para trocar ideia com vocês, sabe? Eu falo de coração mesmo. Não vim ensinar nada, efetivamente. Bom, Amaury, o que você veio fazer, depois a gente vai te passar o chat e você vai perceber o que você causou nas pessoas. Porque o que a gente ouviu, leu, né, no chat é quão maravilhoso foi esse estar com você, ouvir você, quão lindo você quanta emoção que você causou para várias pessoas que colocaram aqui. E várias pessoas relatando que estão emocionadas, né? A Beth já falou que está, eu também tenho certeza que todos nós ficamos muito emocionados com com as palavras que você trocou conosco. Então, uma imensa gratidão por você ter aceito esse convite que nós lhe fizemos para você compartilhar as suas histórias, né? Com a arte aqui conosco no Gotas Antroposóficas. Muito obrigada, em nome do Eco Social e de todos que estão aqui assistindo. Agora, depois disso tudo, quando você lê, eu já estou chorando só de ler, mas enfim, vamos lá. Gostaria de saber se você quer dar um recado final para todos. Olha, eu quero devolver assim o tudo que eu recebi aqui, efetivamente. E eu quero dizer para vocês como nós conseguimos transformar essa plataforma numa coisa viva, gente. É possível. É nesse sentido que eu falo, entende? Agora, se eu acreditasse o que me disseram disso, eu não estaria aqui. E esse é o princípio do trabalho que eu faço com jovens, com crianças, nessa plataforma. Eu não vou nem falar o adjetivo que eu coloquei. Mas é possível a gente sentir a vida, pulsar a vida. Eu agradeço, Leandro, Adma, querida, você é minha ídola, você sabe faz tempo. Beta, prazerzaço. Eu só tenho que agradecer muito, muito, e um monte de gente que eu vi aí, que eu amo de paixão também, e não vou falar os nomes, porque se eu esqueço de alguém, mas obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz. Então, gente, em nome da Rede Ecossocial, a gente deseja uma boa semana para todos, começando com um pé direitíssimo depois disso tudo. Abraço e até semana que vem.